No berço de palha nasceu, desceu de sua glória. Deixou sua riqueza, no berço de palha nasceu. Obrigado, Jace. Esse hino não poderia faltar em nosso repertório. É uma das canções mais lindas da música evangélica brasileira. Se isso não for amor. Deixou o esplendor de sua glória, saber do seu destino aqui. Glória a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Amém. Estamos aqui hoje reunidos para cultuarmos, bendizermos e exaltarmos o santo nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de toda a glória e de todo louvor. Convido a igreja a se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai de bondade, Pai de benignidade, a Ti a honra, a Ti o louvor, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Pai. Somos propriedade do Senhor, Deus. Opera maravilhas em nosso meio nesta noite. Fala aos nossos corações. Alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Cura, salva, liberta. Manifesta a Tua glória, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podem vos assentar e a irmã Iraci está com oportunidade para entoar os sinos da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Vamos louvar o nome número 10. Glória a Deus. Aleluia. 10. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo,
Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Filho nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 26. Aleluia. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspis e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de livros são a glória
haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Essa celestial melodia, que a terra encherá de teu ar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, ser constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os aleluia não podem, glória a Deus, glória a Deus. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus é Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 22. Eu convido que a igreja venha se colocar de pé para meditarmos neste lindo texto que fala da grande e poderosa mensagem do Senhor sobre nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 22. Isso. Deuteronômio, glória a Deus, do capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 22. Capítulo 12, todos encontraram? Vamos fazer aquela leitura de costume. O versículo 12 do capítulo 12 nos diz: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não é o 12, não. 12 ao 22. Agora o 13. Guarda, gente. Não ofereça no teu holocausto em todo lugar que és. Faz o lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ocuparás sua vida. Amém, igreja? Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 12. Desculpe, entendeu? É Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 22. Isso. Eu ouvi uma falha aqui, desculpe, foi a falha aqui no resumo aqui, né? Então a gente, estou lendo 10, estou pedindo à igreja para ler 12. Foi foi o equívoco do pastor. Amém? Então vamos lá. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje ordeno para o bem. Eis que o
e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, até tudo está bem. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Pois o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amais, pois, o estrangeiro, porque vós, o estrangeiro, não tem estrangeiro. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus pôs como a estrela dos céus em multidão. Oremos. Pai de eternidade, Pai de bondade, a honra, a glória e o louvor é para o Senhor, Pai. Nos usa nesta noite como instrumento afiado em tuas mãos. Senhor, fala aos corações da tua igreja, Senhor. Fala ao teu povo nesta noite. Opera maravilhas, Senhor. Alimenta-nos com a tua palavra, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Houve um erro meu no início, mas todos nós, seres humanos na terra dos viventes, somos passivos a erros. Glória a Deus por isso. Agora, o nosso Deus, ele não erra. O nosso Deus é poderoso e ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Amados, o ensino desta noite que nós queremos trazer aqui para a igreja, neste culto de doutrina, tem o tema o seguinte: o que Deus pede de nós. Então, nós vamos aprender nesta noite o que o Senhor pede de cada um de nós. Veja bem, como um funcionário contratado por determinada empresa deve exercer a sua qualificação, aquilo a qual ele foi chamado a trabalhar, foi fichado na empresa, assim também deve o servo do Deus vivo deveres em sua vida cristã. Amém? Nós devemos também prestar a nossa obrigação para o nosso Deus no caminhar da nossa vida cristã aqui na terra dos viventes. Porque nós vamos prestar conta ao Senhor por tudo que nós temos feito e temos deixado de fazer. Porque nós estamos contratados pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. E Ele requer que nós venhamos honrar esse contrato. A irmã Iraci estava agora ali, lendo ali a respeito do contrato que o Jefferson vai ter que exercer ali na faculdade. Na verdade, os termos de responsabilidade. Então, em toda área que nós entramos, que nós nos filiamos, que nós participamos, nós temos que honrar o contrato. Para isso, lá no final, há uma cláusula que nós temos que assinar, esclarecendo que nós lemos e estamos de acordo com aquilo que está sendo pedido. E não é diferente no reino do Senhor. Não é diferente para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi assinado um contrato, foi feita uma aliança, então, a partir deste momento, há obrigações a serem cumpridas. Porque o nosso contratante, ele vai nos cobrar. E nós podemos ser despedidos.
E o contrato pode ser rasgado. E se isso vir a acontecer na vida do contratante, para a igreja, ela não irá morar na Jerusalém, na Sião celestial. Amém? Glória a Deus, o Jess gostou. Amém. Então, amados, vamos entender aqui um pouquinho o que é que Deus pede de cada um de nós. E eu vou contar com o apoio da igreja. Alguém fica aí mesmo em Deuteronômio, a Bíblia aberta, no versículo 12. E outro vá lá para Provérbios, capítulo 1, e o versículo 7, para ver o que é que Deus pede de nós. Sabe o que é que Deus pede de nós? Que nós venhamos temê-lo. Que o temamos. Amém? Nós devemos temer o Senhor como Deus poderoso, como Criador dos céus e da terra, e como aquele que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, para que nós outrora fôssemos salvos, mediante a levantar as nossas mãos e confessar Jesus como soberano em nossas vidas. Então, a igreja, ela deve exercer a função de temer a Deus. Leia para nós aí, Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 12, qual foi lido no texto para nós, irmã Iraci? Ora, pois, ó Israel, é o que o Senhor teu Deus pede de ti, se não temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? Não é que temas ao Senhor teu Deus? A Bíblia é bem clara e objetiva. Ela diz que a igreja deve temer, respeitar o seu Deus. Porque o Senhor está com os olhos dele e com os ouvidos atentos à nossa vida, o nosso caminhar aqui na terra dos viventes. E nós teremos que prestar conta. O Senhor, Ele é onisciente. Ele é onipresente. Se nós adentrarmos o banheiro para tomar um banho, a presença do Senhor se faz ali dentro. Se nós adentrarmos qualquer empresa, se nós adentrarmos qualquer residência, se nós adentrarmos qualquer estabelecimento, a presença do Senhor se faz conosco. Por isso é importante que nós venhamos temer a Deus, porque se nós temermos a Deus e o respeitarmos, nós não iremos praticar atitudes inconvenientes que venham, porventura, magoar o nosso Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Por favor, Jefferson, leia para nós. 7. O 7. O temor do Senhor não precipita o saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema o Senhor, mas a Bíblia diz que aqueles que são loucos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Eles não querem aprender, eles não querem ter sabedoria, eles não temem a Deus, então eles praticam horrores em sua vida, horrores que o nosso Deus não se agrada. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus, Ele se agrada de ti, igreja. Porque você tem procurado temê-lo. Porque você tem procurado respeitar o Senhor. Amém? Também queremos dizer aqui que o Senhor pede de nós que nós venhamos andar em todos os seus caminhos. Nós devemos trilhar todos os caminhos do Senhor. E como nós vamos descobrir quais são os caminhos do Senhor? Nós vamos descobrir quais são os caminhos do Senhor mediante a bendita palavra do Senhor.
A Bíblia nos diz e nos ensina como nós devemos andar. E ela é bem clara. Existem dois caminhos. Um que leva à salvação e um que leva à perdição. E nós devemos andar aquele que nos leva à salvação. Veja aí para nós aí, Gênesis capítulo 17 e o versículo 1. E repita para nós aí novamente Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 12, com uma boa entonação na voz, para que seja bem ouvida, compreendida e guardada em nosso coração, como o Senhor pede que nós devemos andar. Quem está em Deuteronômio, leia para nós. 10, 12. Agora, pois, ó Israel, e é o que o Senhor teu Deus pede de ti, se não te temas o Senhor teu Deus e te andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? E antes em todos os seus caminhos. A Bíblia é alerta, deve andar no caminho do Senhor. Porque se andar no caminho do Senhor, está agradando o Senhor, será abençoado, irá ser próspero, irá ser vitorioso. Mas se andar no caminho que o Senhor não tem ensinado, será derrotado. Por isso que há uma diferença muito grande para o povo de Deus, para aquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Leia para nós aí Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Deus ali estava falando com Abraão no momento de mudar o seu nome, de Abrão para Abraão. Então, o Senhor o chamou e disse: Abraão, anda no meu caminho, na minha presença e ser perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Aleluias. É assim que o Senhor quer que nós venhamos andar, como Ele ensinou a Abraão. Deus quer que nós venhamos fazer a sua bendita vontade. E o homem e a mulher que anda em todos os caminhos do Senhor, para o Senhor é só louvor. Mas aquele que não segue os preceitos de Deus é vergonha aos olhos do Deus Criador. Por isso, igreja, nós devemos andar em todos os caminhos do Senhor. E nós vamos aprender os caminhos do Senhor mediante a sua palavra, mediante a Bíblia Sagrada. Por isso, nós devemos ler e reler e meditar e pedir compreensão ao Senhor e pedir que o Senhor Espírito Santo nos dê entendimento para que nós não venhamos sair dos caminhos do Senhor, para quando acontecer o arrebatamento da igreja, nós venhamos ser arrebatados. Nós venhamos morar a nossa eternidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Também o Senhor pede de nós que amemos a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos andar nos caminhos do Senhor, nós devemos temer ao Senhor, mas nós também devemos amar a Deus. Leia novamente para nós Deuteronômio capítulo 10, o versículo 12, para ver que o Senhor aí novamente está exortando para que venhamos amá-lo. Leia para nós. E o Jefferson vai lá para Mateus capítulo 22, o versículo 37, por favor. Leia. Agora, pois, ó Israel, e é o que o Senhor teu Deus pede de ti, se não temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? E o ames, olha bem, o que está sendo dito para Israel? E ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O nosso coração tem que estar direcionado para Deus. Porque se nós começarmos a amar muitas coisas na terra e não dar lugar para Deus, o nosso coração se torna vazio.
O nosso coração se torna um mar de ilusão, de ilusões. Não é verdade? Então, nós vamos sofrer. Nós vamos amar e não vamos ser amados. Mas se nós amarmos o nosso Deus, colocarmos Jesus em nosso coração, fazer morada do Senhor em nosso coração, então nós seremos amados e nós não teremos desilusões em nossa vida. Porque Deus habita em nossa vida, habita em nosso coração, e nós temos a convicção que Ele nos ama. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o Senhor habita em teu coração, então dos seus lábios somente vai sair palavras de louvor, palavras benditas que engrandecem o santo nome do Senhor. E todos aqueles que ouvirem a sua voz irão se alegrar, porque os seus lábios irão fluir sabedoria, irão fluir amor, amor de Deus. Leia para nós Mateus capítulo 22, o versículo 37, por favor. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Quando o Senhor Jesus, aqui na terra dos viventes, esteve aqui, Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. E o Mateus capítulo 22, versículo 37, ele nos diz o segundo mandamento. Ele nos diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Completo. O amor de Deus é completo. Amém? Coração, alma, inteligência, entendimento. E aí, o homem é abençoado. A mulher é abençoada. E o nome do Senhor é engrandecido. Então, devemos amar o nosso Deus de todo o coração, porque este é o desejo. É o que Deus pede de cada um de nós. Que venhamos temê-lo, que venhamos andar em todos os seus caminhos e que venhamos amar de todo o nosso coração o Senhor Jesus Cristo. Também vejamos aqui o que Deus pede de nós, que sirvamos o Senhor de todo o coração. Fala para 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 9. E o outro em Deuteronômio, capítulo 10, e o versículo 12, que já se encontra aí, para ler para nós que o Senhor, Ele quer que nós venhamos servi-lo. Confirma na palavra do Senhor, para depois não vir dizer, não, foi o pastor que falou, é o pastor que está dizendo. Nós trazemos aqui a bendita palavra do Senhor e nós confirmamos que o Senhor assim nos ensina. Leia para nós Deuteronômio, capítulo 10, e o versículo 12, mãe assim. E o Jefferson vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Confirma para nós. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus diante de todos os seus caminhos, que o ames, e estivais ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? E sirvas ao Senhor teu Deus. É uma ordenança. É uma ordenança que o Senhor, aleluia, está passando para o povo de Israel e para a sua igreja. É uma exortação à obediência. Que nós venhamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Há muitas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, mas estão fazendo a obra do Senhor para que venham receber fama, para que venham receber palmas, para que venham receber louvor, porque estão fazendo de si próprio, dos seus próprios ventres. Mas o Senhor diz para nós fazermos do nosso coração, porque do nosso coração nós vamos fazer com amor, nós vamos fazer com verdade, para que não o nosso nome seja exaltado, mas o nome do nosso Deus. É o nome do
Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que tem que ser exaltado, que tem que ser glorificado. Quando algo nós fazemos para o Senhor aqui na terra dos viventes. Quando nós cantarmos um louvor, as palmas não é para nós, as palmas é para o nosso Deus, que nos deu o dom, que nos deu o talento. É para o nosso Deus que tem ungido a nossa voz. E Ele sim é que tem que receber todo o louvor. Se pregamos a palavra do Senhor, se fazemos qualquer artesanato na igreja, se fazermos qualquer obra na casa do Senhor, a honra e a glória é para Deus. Porque esta é a vontade do Senhor e é isto que Ele pede de cada um de nós. Leia para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 9, confirmando. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos os converteres a Deus, para servirdes Deus vivo e verdadeiro. Como deixando os ídolos, vos convertedes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Enquanto o povo não conhecia a Deus, enquanto o povo não tinha um compromisso com Deus, ele servia aos ídolos. A partir do momento que o povo teve o conhecimento quem é Deus, eles largaram tudo, se converteram a Jesus e o serviram com todo o teu entendimento, com toda a vontade do teu coração, e o nome de Deus no meio daquela nação foi exaltado. E o nome do Senhor no meio daquele povo foi glorificado. Então nós, da atualidade, a igreja da atualidade, devemos servir o Senhor de todo o nosso coração, com todo o empenho, com toda a dedicação, com todo o amor. É isso que Deus quer da sua noiva, é isso que Deus quer da sua igreja, é isso que Deus pede de cada um dos seus filhinhos. Me sirva com todo o seu coração, com toda a sua vontade, toda a sua força, todo o seu entendimento. Somente isso que Deus pede. Lembre-se, igreja, quando nós estávamos no mundo perdido, nós servimos ao príncipe deste mundo sem pensar, sem empecilho nenhum. E agora que nós fomos chamados e aceitamos o Senhor em nossa vida, não devemos ser diferente. Devemos servir o Senhor sem nenhum empecilho, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. Amém, igreja? Também queremos aqui dizer que o Senhor pede de nós que venhamos obedecer aos seus mandamentos. Veja bem, Deus escreveu 623 mandamentos para que o homem viesse segui-lo, para então o homem poder morar com Deus, se assim conseguisse honrar. O homem, como outra vez eu já disse aqui, reclamou de Deus que eram muitos mandamentos para seguir o Senhor. Então o Senhor enviou a Moisés 2 tábuas, as tábuas do mandamento, a primeira que foi quebrada e depois a segunda com 10 mandamentos. E o homem então não conseguiu honrar o Senhor nos seus 10 mandamentos. O homem continuou a pecar. Então o homem se direcionou novamente a Deus e reclamou que eram muitos mandamentos para cumprir. E Deus enviou o seu Filho Jesus aqui na terra dos viventes e resumiu os 10 mandamentos em dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma.
E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se o homem conseguir honrar esses mandamentos, ele não irá pecar. Porque se você ama ao teu Deus, você não irá amar outros deuses. Se você ama o teu próximo, você não irá magoar o seu semelhante. E Deus pede, Ele requer de nós que nós venhamos obedecer os seus mandamentos. E nós temos, além desses 2 mandamentos essenciais na Bíblia, outros mandamentos que nos faz cada vez mais se aproximar a Deus, que nós, o cumprindo, assim iremos receber galardões. Um deles que nos chama a atenção é a santidade. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluias. Não nos dá nenhuma brecha para andarmos aí, largado de qualquer maneira, mas em santidade. Veja o que diz para nós lá em Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 13, por gentileza, irmã Iraci. E o Jefferson falava no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 34, para que venhamos entender que o Senhor requer de nós, que venhamos obedecer os seus mandamentos. Leia para nós. Para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Amém? Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Deus chama a atenção da igreja para guardar os mandamentos e os seus estatutos, para quê? Para o seu bem. Porque se não guardar os mandamentos e os seus estatutos, irá sofrer. Irá sofrer. A pessoa que não segue aquilo que Deus ensina, sofre aqui na terra dos viventes e vai padecer na eternidade. Por isso é importante que nós venhamos descobrir quais são os mandamentos que o Senhor tem estipulado para nós não sofrermos. Leia para nós João capítulo 13 e o versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Amém? O Senhor Jesus Cristo disse, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E Ele diz, assim como eu vos amei. Ora, se o Senhor nos amou e nos deu ensinamento para nós amarmos uns aos outros, por que nós não vamos amar o próximo? Nós devemos amar o próximo. Obviamente que há muitos próximos de nós que querem nos magoar, mas nem por isso nós vamos deixar de amá-lo. Nós podemos até desviar das atitudes inconvenientes dos próximos ou do próximo para conosco, mas jamais poderemos odiá-lo. Nós devemos orar a Deus, pedir perdão, que o Senhor venha trabalhar no coração dele e vamos continuar amando, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou na cruz do Calvário, foi por todos, por todas as almas, por todas as pessoas. E é Ele que vai selecionar quem vai morar com Ele no céu. Não é nós que vamos indicar A ou B para morar no céu. A Bíblia diz que o Senhor vai colocar uns para o lado direito e outros para o lado esquerdo. Uns irão para a eternidade morar no céu com o Senhor e outros irão para a eternidade, para o sofrimento. Por isso, nós devemos amar. A Bíblia diz, se você ama o seu amigo, boa coisa faz. Mas que nós devemos amar mesmo é os nossos inimigos. Os nossos amigos
nós devemos colocar do nosso lado. Mas os inimigos nós devemos colocar perto do coração para não criar ódio deles. Orarmos pela vida dele, para que o Senhor Espírito Santo possa fazer uma morada em seu coração e ele venha se transformar. E ele venha ser modificado. Veja o que diz aí para nós, João capítulo 14, o versículo 23 também, Gerson. Leia para nós. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Por isso que é importante nós guardarmos a palavra do Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É a Bíblia que diz, o Senhor falando. E meu Pai, o Senhor Jesus Cristo falando, o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Amou o próximo? O Senhor não deu esse mandamento? Não é a palavra do Senhor? Aí ele vai e confirma, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Então, para o Senhor morar em nós temos que amar o próximo, mesmo que nos agrida. Nós devemos amar o próximo, porque é a palavra do Senhor, e aí nós estamos guardando a palavra do Senhor, e o Senhor vai nos retribuir, porque ele diz que o Pai vai nos amar, e ele, o Pai, vai vir morar em nós, no nosso coração. Amém? Também o Senhor pede de nós que pratiquemos a justiça. E nos dias atuais é quase que impossível você praticar a justiça. Porque é tanta injustiça contra as nossas vidas que a gente perde até o rumo do que é justiça para o próximo. Há um grau de pessoas vingativas na face da terra que dá até medo você dar bom dia para alguém. As pessoas são tão vingativas, tão agressivas, tão injustas, que quando você dá um bom dia para ele, ele te olha com uma cara daquelas tão ruim, né? Aquela cara que dá medo de pitbull, e não responde. E quando responde, o seu dia acaba. Há também as pessoas que acordam bem-humoradas e dão um bom dia alegre, sorridente, que o teu dia já é maravilhoso, se torna massa. Mas a palavra diz assim que o Senhor, Ele nos pede que venhamos praticar a justiça. E aí, como que nós vamos praticar a justiça no mundo de injustiça? É quase que difícil. Para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que não tiveram conhecimento da palavra. Veja para nós, Miqueias, capítulo 6, e o versículo 8, e outro vá lá para 1 João, capítulo 2, e o versículo 29, para nós entendermos como nós vamos praticar a justiça que o Senhor nos pede. Quem encontrou, leia para nós. Miqueias, deixa eu ler aqui. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Entenda bem, para nós praticarmos a justiça, é uma das coisas essenciais, é nós andarmos humildemente com o nosso Deus, sem soberba, sem arrogância, sem querer ser o bambambam, com os pés no chão, sempre se humilhando diante da presença de Deus, orando, jejuando, meditando na palavra do Senhor, fazendo o que é correto, distribuindo aquilo de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado, o amor, porque é isto que é a justiça.
Jesus Cristo deu um ensinamento. Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Se alguém quiser que você ande 1 quilômetro, ande 1 milha. Se alguém lhe pedir a tua túnica, dê-lhe a capa. Isto é ser humilde. Não que nós vamos estar aí, todo mundo que quer bater na nossa face, nós vamos colocar a face a palmatória, para que as pessoas venham nos espancar. Mas nós podemos evitar sim. Nós podemos evitar sim a injustiça. Quando estiver sobre a nossa mão, sobre a nossa tutela, algo que possamos fazer para o próximo. Nunca a injustiça é um peso, 2 medidas, irmã assim. E o que é? É 2 pesos e 2 medidas. Amém? Jamais fazemos injustiça. Jamais maltratarmos aqueles que estão nos maltratando. Nem porque alguém não quer lhe dar um bom dia, vira as costas para ti, é que você vai deixar de amar aquela pessoa, procurar uma vingança. Amanhã, quem sabe, ela acorda boa, boa de humor, não é verdade? E aí, ele dá um bom dia e você não vai vingar, virar as costas para ela, levante a mão e fale, que o Senhor te abençoe, tenha um bom dia. Porque um bom dia, uma coisa maravilhosa, é para os educados, é para os que têm inteligência, é para aqueles que Jesus habita em seu coração. Infelizmente, há muitas pessoas embrutecidas pelo pecado, pelo mal, e não conseguem praticar a justiça. Mas a igreja do Senhor tem que praticar a justiça, porque é isto que Deus pede dela. 1 João, capítulo 2, o versículo 29, por gentileza. Sabeis que ele é justo, e sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Amém. Veja que coisa maravilhosa. Se sabeis que ele é justo, quem? Jesus, o Salvador. Reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei aqui para a igreja. Só pratica justiça quem tem Deus no coração. Quem não tem Deus no coração não pratica justiça. É injusto e vai morrer justo. A não ser que receba Jesus. Se o teu vizinho da esquerda, o teu vizinho da direita, o teu vizinho de trás, o teu vizinho da frente te maltrata, o da esquina lá da outra rua vai te tratar bem. Então, nem por isso eu vou ser que nem ele. Eu vou ser diferente, porque na minha vida, na tua vida, igreja, o Espírito Santo do Senhor, aleluias, glória a Deus, ele habita na tua vida, ele habita no teu viver, ele habita no teu coração, aleluias, porque Deus, ele é fiel, aleluias, glória a Deus. Também queremos dizer aqui que o que Deus pede de nós é que andemos humildemente com Deus. Nós falamos aqui, Isaías capítulo 57 e o versículo 15 vai nos ensinar que nós devemos andar humildemente com Deus, na simplicidade do nosso viver, na nossa maneira simples de ser, ter a humildade de andar com Deus em nossa vida. Miqueias, foi lido aqui, disse: ele te declarou o homem o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Aleluia. Isaías que encontrou, leia para nós, 57 e o versículo 15. Porque assim diz o alto do Espírito, que habita na eternidade, e continua visão, e no alto e santo lugar habita, e também com o que abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos espíritos. Amém? Deus chama a atenção, habito no alto e santo lugar.
Mas também ele diz aqui, habito com contrito e abatido do espírito, aleluia. A pessoa que é humilde, a pessoa que é simplória em sua vida, Deus habita, aleluia. Ele diz assim, e o abatido do espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então Deus, ele vai lhe fortalecer, igreja. Se você andar com Deus humildemente, o teu coração vai ser rejuvenescido pela presença do Senhor Espírito Santo, pela presença de Deus, aleluia. Você irá andar alegre, sorridente, feliz, andando para o céu. Amém? Veja também aqui o que o Senhor requer de nós, que venhamos praticar verdadeiro amor fraternal. Eu falei agora mesmo a respeito disso aqui. Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 19. E outro, veja para mim, 1 João capítulo 3 e o versículo 16, para nós entendermos o que é o amor fraternal. E por que o Senhor requer de nós, porque o Senhor pede de nós que nós venhamos praticar não o amor fraternal, mas o verdadeiro amor fraternal. Leia para nós Deuteronômio capítulo 10, Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 19. Amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Amém, glória a Deus. Porque nós fomos, como a Bíblia relata, nós não, o povo de Israel foi estrangeiro. Ele deveria amar o estrangeiro. A igreja do Senhor, que outrora não conhecia Deus, era estrangeiro na presença do Senhor, agora salvo, agora é cidadão do céu, deve também amar aquele que ainda é estrangeiro, aquele que ainda não se tornou cidadão do céu, não aceitou Jesus. Então nós devemos praticar este amor verdadeiro que o Senhor pede, fraternal. 1 João capítulo 3 e o versículo 16. Isto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja bem, a palavra do Senhor tem hora que ela nos deixa numa situação difícil, de você parar e analisar. João diz, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Isto aí é um grande amor. Jesus, ele morreu por nós. E ele nos chama a atenção o seguinte, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O amor fraternal verdadeiro. Nos dias de hoje, quase ninguém quer dar a vida pelo seu irmão. O seu irmão está virando o seu inimigo. Porque o príncipe deste mundo está atuando. Porque o diabo está criando facções, divisões no meio da igreja. E nós devemos repreender toda a obra de Satanás. E nós devemos praticar a bendita palavra do Senhor para sermos vitoriosos. Lembra da história em Mateus 4, que Jesus venceu o nosso arqui-inimigo Satanás sem levantar uma mão, simplesmente através da palavra. E o diabo, ele é um derrotado. E se ele se levantar contra você, é só para cair. Mas se nós dermos lugar para ele nos usar, ele vai nos usar e vai colocar uns contra os outros. Mas nós podemos vencer ele mediante a palavra de Deus, mediante a vontade do Senhor. É por isso que o Senhor pede de nós que nós venhamos praticar verdadeiro amor fraternal, amar uns aos outros verdadeiramente. Temos que amar os nossos irmãos, os que se encontram no Brasil, em diversas cidades, aqueles que se encontram na Europa, na África, na Ásia, na América, aonde estiver os nossos amados irmãos, devemos amá-los, interceder por eles,
orar ao Senhor para que venha abençoar as suas vidas, prosperar as suas vidas, para que eles venham ser vitoriosos em suas batalhas, que com certeza eles estarão fazendo o mesmo para conosco. Amém? O que é que o Senhor pede de nós? Que nós apeguemos a Ele. Olha aí que coisa linda. Como foi o caso de Ezequias. Veja aí, Deuteronômio, capítulo 10 e o versículo 20, irmã Iraci. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele chegarás. Nós temos que chegar cada vez mais perto de Deus. Nós temos que se aproximar de Deus. Nós temos que viver Deus em nossas vidas. Como, pastor? Orando, jejuando, meditando na palavra do Senhor, louvando o nome do Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Aleluias! Guardando o Senhor no coração, falando do seu amor, testemunhando das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E aí sim nós estaremos cada vez mais se apegando a Ele. Porque o Senhor tem que virar um hábito em nossas vidas. Temos que acordar falando com o Senhor. Temos que andar falando com o Senhor. Temos que dormir falando com o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Temos que fazer a bendita vontade do Senhor. 2 Reis, capítulo 18, e o versículo 6, para ver como que o rei Ezequias se apegou a Deus. 2 Reis, capítulo 18, e o versículo 6, para encerrarmos este trabalho para a glória de Deus. 18:6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Ezequias se apegou ao Senhor, aleluia, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos. Veja bem, um rei, ele, o filho de Acaz, rei de Judá, ele seguiu o que foi ensinado. E ele foi vitorioso em determinadas empreitas que ele teve. Ele foi, por quê? Ele soube se apegar a Deus. O homem quer ser vitorioso, o homem quer ser abençoado, se apega a Deus. Segura na mão de Deus. Faça como Jacó, que segurou o anjo. Enquanto não recebeu a sua bênção, ele não largou. O homem não pode, em hipótese nenhuma, largar da mão do Senhor. Deus, ele nunca vai virar as costas para o homem. Mas o homem vira constantemente as costas para Deus. Quando não obedece os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças. Amém, igreja? Então vamos guardar aí esses ensinamentos que o Senhor pede de nós. Deus pede que sejamos obedientes aos seus mandamentos e o ame de toda a nossa força, todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Quinta-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui em mais um culto da família, aonde a varoa, a missionária, a irmã Iraci, estará aqui dirigindo o culto para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos oração para o encerramento deste trabalho. Oremos. Pai de bondade, Pai de benignidade, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, Pai.
Obrigado pela tua palavra que o Senhor tem nos ensinado nesta noite, Senhor. Continue abençoando a tua igreja, Senhor. Operando maravilhas em nosso meio, Senhor. Coloque hoje os guerreiros como de fogo ao redor do teu povo sobre a face da terra, Pai. Abençoa-nos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Estava só.